Louvado seja Deus, meus irmãos. A nossa mensagem é Gênesis 47. A Bíblia vai dizer aqui para nós no versículo 1 que José chegou e anunciou a Faraó a chegada de seu pai juntamente com seus irmãos e os bens que eles possuíam, seus animais. Naquele momento, José também coloca diante de Faraó 5 de seus irmãos. E Faraó pergunta a eles, está no versículo 3, qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó, teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como os nossos pais. Irmãos, nesse mundo, muitas vezes nós vamos estar no meio de pessoas ou diante de homens e pessoas que talvez tenham costumes diferentes dos nossos, que não entendem o nosso modo de viver. Nós que somos de Cristo, nós procuramos moldar a nossa vida à palavra de Deus. Por isso nós temos um modo de falar, tem lugares que nós não frequentamos, tem palavras que nós não falamos, coisas que nós não usamos. Nós temos um modo de se vestir diferente. Apesar de hoje, nesse tempo de modernidade, o entendimento cresceu e assim, o crente já não tem mais aquela coisa de ter que usar terno e gravata o tempo todo, mas mesmo assim nós evitamos a sensualidade, a vulgaridade. Um homem de Deus, ele nunca vai se vestir de uma forma sensual, uma mulher de Deus também não importa se ela usa saia, se ela usa calça, mas ela entende que a roupa não pode ser uma moldura para o corpo, mas uma cobertura. Esse é o propósito da vestimenta. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: o mundo pode não nos entender. Mesmo assim, nós não podemos ter medo de dar testemunho de quem nós somos, do que nós fazemos, do nosso modo de viver. Mesmo que nós estejamos diante de alguém muito grande. O Senhor Jesus disse que, por causa do nome dele, muitas vezes nós seremos levados diante dos reis. Lembre-se de uma coisa: se um dia você, minha irmã, meu irmão, for levado diante das maiores autoridades desse mundo, não tenha medo de dar testemunho de Cristo, da sua fé. Você pode estar diante do presidente da República, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Fale de Jesus sem medo, mostre quem você é. Lembre que você é a maior autoridade ali. Quando o Senhor Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos disse a ele assim: olha, você não sabe que eu tenho poder para te matar se eu quiser? Jesus olhou para ele e disse: você não teria nenhum poder sobre mim se não tivesse sido dado do alto. Eu acho isso demais. Jesus olhou para ele e disse: amigo, você só pode fazer alguma coisa comigo porque o meu pai está permitindo. Se o meu pai não permitisse, você não colocava um dedo em mim. É a mesma coisa, irmão. Se tiver que acontecer alguma coisa comigo, com você, é porque Deus permitiu, e glória a Deus por isso. Mas a nossa vida está na mão de Deus, e se Ele cuida de nós, irmão, quem é qualquer homem, seja o juiz, seja o prefeito, o presidente, seja quem quer que for, ninguém é maior do que nós na nossa posição de servos de Deus. Amém? Então Faraó pergunta a eles: quem vocês são? O que vocês fazem? E eles disseram: nós somos pastores de ovelhas. Não tenha vergonha de dar testemunho da sua fé, daquilo que você faz, do seu trabalho, da sua vocação, na escola, na faculdade, no trabalho e em qualquer lugar. A quem quer que seja grande, seja pequeno, em tempo, fora de tempo, testemunhe quem você é, quem você faz. Diga que o seu negócio é com as ovelhas, As ovelhas representam o povo de Deus, os servos de Jesus. Bom, irmãos, Faraó fala mais algumas coisas ali com os irmãos de José. E por fim, o pai de José, Jacó, é introduzido diante de Faraó. Faraó pergunta a ele sobre a sua idade e ele responde que ele tem 130 anos. Só que antes disso, a Bíblia fala no versículo 7 que quando José leva Jacó, seu pai, a Faraó, a Bíblia diz que Jacó abençoa a Faraó. Olha que interessante. A Bíblia fala, irmãos, que o maior abençoa o menor, ou então que o menor é abençoado pelo maior. Nunca o menor tem poder de abençoar o maior. Então o maior ali
não era Faraó, o maior ali era Jacó. Lembre, aonde você estiver, você é um servo de Cristo, você é o maior, o poder está na sua mão, a autoridade está com você, você é o representante de Cristo. Bom, irmãos, então a família de José, né, de Jacó, seus irmãos, eles se fixam ali na terra do Egito e ficam ali. E aí a Bíblia vai nos terminar no capítulo 47 falando de algo muito importante. O faraó já era um rei extremamente poderoso, mas por causa de José, o faraó tornou-se mais poderoso ainda. Aconteceu, irmão, que passado algum tempo, os egípcios chegam a José para comprar comida, mas eles dizem: José, nós não temos mais dinheiro, acabou o nosso ouro, a nossa prata, nossas reservas. Então José diz: então tragam vossos animais. Então todos os animais do Egito, né, vacas, ovelhas, tudo passou a pertencer a Faraó, porque eles levavam como moeda de troca. Então todos os rebanhos do Egito, que antes tinham seus donos, passaram a pertencer agora ao faraó. Quando acabam os animais, eles voltam no outro ano e dizem: olha, nós não temos mais animais. Então José diz: então a partir de agora, as suas propriedades vocês vão trazer, vocês vão continuar morando nelas, mas elas irão pertencer a Faraó. Aconteceu, irmãos, que depois desse tempo, o Faraó, que já era um rei poderoso, tornou-se mais poderoso ainda, porque ele passou a ser dono de tudo no Egito. Antes, o faraó era um rei muito rico, mas as terras, as propriedades do Egito pertenciam ao povo. Só que depois desses 7 anos de grande fome, todas as propriedades passaram a pertencer ao faraó e as pessoas viviam nessas terras como uma concessão. Tudo que elas produziam depois plantando, colhendo, uma parte obrigatoriamente tinha que ser dada a Faraó. Faraó tornou-se ainda mais rico. Aqui tem uma lição, irmão. Em tempos de crise, quem tem a revelação de Deus, quem tem a palavra de Deus, se torna mais rico ainda. A crise pode ser para os pequenos, para os fracos, mas nunca para quem está com a palavra de Deus. Nunca para quem tem os sonhos de Deus, a revelação de Deus. Nunca para quem ouve os conselhos dos homens de Deus. O faraó tinha um homem de Deus trabalhando para ele, que era José. Irmão, se aproxime de pessoas de Deus, porque elas vão ajudar você a crescer, a prosperar. E depois, né, quando você estiver lendo o livro do Êxodo, lá no capítulo 1, a Bíblia fala que se levantou um faraó que não conheceu a José nem a obra que ele havia feito. Olha que triste, irmão. O faraó do Egito só era poderoso como chegou a ser porque um dia esse homem, José, fez com que todo o Egito passasse a pertencer ao faraó. Mas levantou-se muitos anos depois um faraó que não sabia quem era José. Que você não esqueça que tudo que você tem é por causa da obra que um dia Jesus fez por você. Amém? Eu oro para que você que vai receber essa palavra, você tenha saúde, paz, prosperidade, você seja muito abençoado, fortalecido na fé, você, sua casa, sua família, toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, para a glória de Deus.